Boa tarde, camaradas. André Luiz dos Reis do Nova Resistência na área. Eu estou gravando esse vídeo para explorar um pouco mais essa celeuma que está tomando conta da mídia, está tomando conta da imprensa, em torno da renúncia dos 3 comandantes das Forças Armadas. Os 3 comandantes das Forças Armadas entregaram o cargo em protesto à demissão do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. Essa demissão, essa renúncia conjunta escancara uma ruptura entre o alto comando das Forças Armadas e o reino dos Bozós. Para quem analisou bem o processo da eleição do Bolsonaro e também desses 2 anos e pouco de mandato, se percebe muito claramente que os generais da ativa, eles sempre preferiram manter uma certa distância em relação ao governo. Tanto é assim que o Pujol, o comandante do Exército, se tornou um desafeto do Bolsonaro, porque o Pujol ele se recusava a fazer qualquer aceno que pudesse significar um apoio do Exército, um apoio político do Exército ao reino dos Bozós. Ao retirar o Fernando Azevedo, o Bolsonaro ele dá um tiro no próprio pé, porque ele finalmente consegue unir as Forças Armadas, consegue unir o alto comando do Exército, o alto comando da Aeronáutica e da Marinha, só que contra ele, Bolsonaro, esse alto comando se reúne, tem reuniões por videoconferência, ontem e hoje, e toma uma decisão. A decisão é um rompimento com o reino dos Bozós, um rompimento no seguinte sentido: eles demarcaram uma linha da qual o Bolsonaro não pode passar, certo? Então agora o alto comando está unido, os comandantes entregaram o cargo para demonstrar essa coesão, e aí não importa quem o Braga Neto agora vai escolher como novos comandantes das forças, o alto comando está unido em uma decisão unívoca, uma decisão conjunta de demarcar uma distância entre as Forças Armadas e o governo. Então agora está muito claro, tanto para a direita bozolouca, que achava que o governo contava com o apoio restrito das Forças Armadas, quanto para a esquerda, que ficou fantasiando durante 2 anos, fantasiando a possibilidade de um golpe militar pró-Bozó. Nunca houve o menor sinal de que o Exército arriscaria uma aventura para manter o Bolsonaro no poder ou para fechar o regime em torno do Bolsonaro. Nunca houve qualquer sinal disso. Agora, de onde nasceu essa ideia de que esse era um governo militar, ou que os generais da ativa eles apoiavam o reino dos Bozós? Essa ideia nasceu dos seguintes fatos. O primeiro fato é o seguinte: existe realmente uma crítica muito profunda do alto comando das Forças Armadas em relação ao petismo, e por diversas questões. Por questões geopolíticas, por questões econômicas, pela desindustrialização do Brasil, por questões ideológicas envolvendo a Amazônia. O governo PT ele permitia a ação de ONGs estrangeiras, de ONGs ecochatas na Amazônia, e isso incomodava muito o Exército e as Forças Armadas. E também por causa da Comissão da Verdade. Houve uma ruptura real entre o PT e o alto comando do Exército. Mas isso não significa que o alto comando do Exército seja bozolouco por causa disso. Ele é apenas antipetista. Eu sou antipetista e também sou anti-bozó, né? Segundo fato, existe uma ala de generais de pijama, como o Mourão, como Augusto Heleno, que realmente tem tendências liberais, americanófilas, tem tendências mais voltadas para uma proximidade com os Estados Unidos da América, para uma reforma liberal do Estado brasileiro. E essa ala de generais de pijama embarcou no reino dos Bozós, resolveu fazer política, mas na reserva. Eles são generais da reserva, não são generais da ativa. Eles resolveram fazer política. Então se criou a impressão em muitos grupos de que essa ala falava pelo Exército e pelas Forças Armadas, o que é totalmente ilusório, tá? O fato de uma ala específica de generais da reserva participarem no governo significa que essa ala é representada no Exército, mas não que representa a totalidade do Exército. Existe um conceito bastante equivocado em relação ao Exército, em relação às Forças Armadas em geral, que é achar que essas organizações elas não têm clivagens internas, elas não têm generais, elas não têm oficiais com diversas posições lá dentro. Sempre existiram oficiais do Exército, generais,
e oficiais superiores com posições distintas, né, sobre a economia, sobre a geopolítica, sobre os rumos do país. Terceiro ponto, o fato dessa ala participar do governo não significa que ela seja boza ou louca, que ela esteja disposta a embarcar em todas as maluquices e insanidades que o Bolsonaro tem em mente. Então quem apostou nessa ideia furada de que esse é um governo militar, que os militares voltaram ao poder no Brasil, que por trás do reino dos bozóis estavam as forças armadas, que os generais da ativa, todos eles eram bozó-loucos, davam apoio a bozó, estão errados, estavam totalmente errados. É verdade que o bozó ele tem bastante popularidade entre oficiais intermediários, oficiais de baixa patente, dentro do exército, mas isso só serve para ele em uma eleição, não para dar um golpe militar. E se existe um valor sacrossanto dentro da corporação militar, é a da manutenção da hierarquia, é da manutenção da própria hierarquia interna. Os militares eles são modelados, a identidade deles é formada para ter um respeito sacrossanto pela hierarquia interna do organismo militar. Eles partem do princípio de que se essa hierarquia interna for quebrada, as próprias forças armadas, enquanto corpo, se dissolvem, tá? Então o respeito por essa hierarquia é absoluta, principalmente no topo, né? Vamos supor que o Bolsonaro ele quisesse dar um golpe militar no Brasil apelando para tenentes, ele ia cair no ato. No ato mesmo de ele fazer isso, ele ia unir todas as forças armadas, toda a cúpula das forças armadas contra ele, certo? E ele ia cair no ato. Foi um dos grandes erros do Jango, inclusive. O Jango, existia uma ala dentro do Exército, em 64, que era fortemente ligada ao Jango, existia uma ala que era completamente contrária ao Jango, e tinha também diversos generais que não pendiam nem para um nem para outro lado, né? Existiam gradações. Quando o Jango ele toma essa decisão de comparecer a essa reunião dos sargentos, a essas reivindicações políticas, essas manifestações políticas dos sargentos, a cúpula do Exército, a cúpula das Forças Armadas, ela acaba se unindo contra ele. Ele aliena todos aqueles generais que tinham simpatia por ele, certo? Porque apesar das clivagens ideológicas que existem, sempre existiram dentro das Forças Armadas, essa é uma regra de ouro da corporação. Você não quebra essa regra de ouro, que é a da manutenção da hierarquia. Então, essa popularidade do bozó entre tenentes, entre subtenentes, entre sargentos, isso não serve para ele de nada, se o propósito é dar um golpe militar. As Forças Armadas elas têm que ser encaradas como um corpo específico dentro da sociedade, um corpo próprio, que tem uma mentalidade própria, identidade própria, valores próprios. O exemplo é o próprio Mourão. Ele agora mesmo deu uma entrevista dizendo, pode colocar qualquer um lá, qualquer um como comandante do Exército, como comandante da Marinha, como comandante da Aeronáutica, que não vai ter ruptura institucional. Ou seja, ele está vocalizando que entre o bozó e as Forças Armadas, ele vai sempre preferir as Forças Armadas, né? Porque existe um espírito de corpo, uma mentalidade comum, apesar das clivagens ideológicas. Então é assim que tem que ser encarado essa relação entre bozó e o Exército. Ele nunca teve o Exército na mão, isso é uma furada. Mesmo a ala militar que embarcou no reino dos bozós não é bozó louca. E as movimentações do bozó tentando utilizar a imagem das Forças Armadas para seu próprio projeto político acabou causando uma ruptura entre ele e o alto comando do Exército. O alto comando deu seu veredito, é um veredito anti-bozó, é um veredito de nós não participamos disso, não ultrapasse essa linha que vai dar merda. E bozó que se cuide, porque todas essas movimentações só deixaram mais flagrante, mais nítido ainda, toda a fragilidade de seu governo, né? Hoje ele está completamente na mão do Centrão e das grandes lideranças evangélicas e católico-carismáticas. É isso aí, pessoal. Até outro dia. Liberdade, justiça, revolução.